Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 16 de março de 2020. Como ordem do dia, a aprovação da ata da sessão anterior, o secretário fará a leitura. A ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 9 de março de 2020. Aos 29 dias de março do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Forquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koprowski, Magnus Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perusso e Altir Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 181 de 2019 dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis do município de Nova Prata e sobre as medidas de proteção e prevenção dos bens que o compõem. Projeto discutido pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico Cultural, que entende necessário que existam políticas públicas que visem a proteção do patrimônio histórico edificado do nosso município. O secretário fará a leitura. Se todo mundo concordar, o secretário fará a leitura apenas da mensagem. Então, suprimindo a leitura, o secretário leia só apenas a mensagem. Encaminho o presente projeto de lei, que versa sobre: dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis do município de Nova Prata e sobre as medidas de proteção e preservação dos bens que o compõem. O presente projeto de lei advém de discussões do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural e Material, que entende necessário que existam políticas públicas que visem a proteção do patrimônio histórico edificado do nosso município. Por criar incentivos que vão além do que está previsto no plano plano diretor do município, tal projeto foi aprovado no âmbito do Conselho do Plano Diretor e do Patrimônio Histórico, Cultural e Materiais e foi objeto de deliberação e audiência pública realizada no último dia 19 de dezembro, em que o texto foi referendado. O inventário do patrimônio encontra guarida na Constituição Federal, conforme segue. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso 1º, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Além disso, é importante citar o que trata a nossa lei orgânica e a própria lei do plano diretor acerca desse tema. Artigo 167. O poder público, com a colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 111. São diretrizes da política relativa ao patrimônio histórico e cultural. Parágrafo 1º. Documentar, selecionar, proteger e promover a preservação, a conservação e a reciclagem, a revitalização e a divulgação dos bens tangíveis, naturais ou construídos, assim como dos bens intangíveis, considerados patrimônios ou referências históricas ou culturais no âmbito do município. Parágrafo 2º. Elaborar normas para a preservação de bens culturais, vegetação significativa e referências urbanas. Parágrafo 3º.
preservar a identidade dos bairros, valorizando as características de sua história, sociedade e cultura. Parágrafo 4º, disponibilizar as informações sobre o patrimônio histórico-cultural à população. Parágrafo 5º, sensibilizar a opinião pública sobre a importância e a necessidade de preservação do seu patrimônio. Parágrafo 6º, incentivar a fruição e o uso público dos imóveis tombados. Artigo 113, são ações estratégicas da política do patrimônio histórico e cultural. Parágrafo 1º, utilizar legislação municipal ou tombamento para proteger bens culturais, vegetação significativa e referência urbana. Segundo, mapear e inventariar bens culturais e patrimônio ambiental, formando o cadastro de dados informatizado. Quinto, incentivar a preservação do patrimônio por meio de mecanismos de transferência de potencial construtivo e implementar políticas de financiamento de obras e de isenção fiscais. Diante do exposto, requeremos que, em regime de urgência, seja presente projeto de lei aprovado na íntegra, para que surta os esperados efeitos legais. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volem nosso. Projeto de lei número 181 em discussão. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 14 de 2020, institui o plano museológico do Museu Municipal Domingos Batistel. Consiste no planejamento estratégico do museu. Secretário fará a leitura. Esse projeto foi baixado para as 3 comissões na última sessão. Ficou à disposição dos vereadores para análise. Secretário fará a leitura da mensagem apenas. É um projeto extenso. Aí o secretário lerá apenas a mensagem. E do pedido de vistas. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de lei número 15 de 2020 autoriza a contratação por excepcional interesse público de um professor de educação infantil. A contratação é em virtude de concessão de licença a prêmio da servidora titular do cargo por 90 dias a contar do mês de março. Se ninguém se opõe, gostaria que fosse colocado em votação. O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 15, 2020, de 13 de março de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um professor de educação infantil. Volem nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um professor de educação infantil para exercer atividades de docência nos termos do artigo 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município. A contratação de que trata a presente lei será pelo período de 90 dias. O professor a ser contratado será para educação infantil. As atribuições, o salário mensal, a carga horária e a habilitação necessária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei número 5.760 de 2005. Primeiro, repouso semanal remunerado. Segundo, gratificação natalina proporcional ao término do contrato. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato. Serviço extraordinário, se necessário. Vale alimentação, inscrição no regime geral de previdência social, desdobramento de carga horária,
gratificações de difícil acesso, se for o caso. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minosso. Projeto de lei número 15 em discussão. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 16 de 2020 autoriza a inclusão de ação no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento no valor de R$200 mil. O objetivo é de repassar recurso para a construção da ponte na divisa dos municípios de Nova Prata e Protásio Alves, conforme lei já aprovada, de número 10.329. Esse projeto também gostaria que fosse a votação, se ninguém se opõe. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, peço vistas. Vistas ou baixas? Então, baixado para as 3 comissões. Só uma questão de ordem, presidente. Eu só quero fazer uma justificativa. A lei nós aprovamos o ano passado, que é do convênio, né? Simplesmente esse projeto ele é para fazer o repasse para a Prefeitura de Protásio Alves. Que eles vão fazer a construção da ponte e quem vai licitar vai ser tudo Protásio Alves. Eles estão dependendo só da aprovação da lei para começar, para licitar, enfim, fazer a obra. O que ocorre? Nós temos aqui 4 projetos novos, 3 contratações e esse projeto. E ficaria só esse do museu, que não é de tanta importância aqui na casa. Eu só quero pedir para os colegas que daqui um pouco a gente vai ter que suspender por alguns dias as sessões aqui na Câmara, em função do coronavírus. E daqui um pouco nós vamos ter que fazer uma extraordinária para aprovar esse projeto. Vocês não gostariam de que eu... De ordem. Vamos ler o projeto, depois a gente decide. O secretário fará a leitura. Vai ler o projeto para depois a gente ver se baixa ou não. Ok, baixado então para as 3 comissões. Mas eu acho assim, ó, presidente, se é um vereador que pediu baixo, como o vereador Latier pediu, eu acho que não tem que abrir para o debate. Baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 17 de 2020 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um farmacêutico para desempenhar suas funções junto à farmácia do posto de saúde central, devido ao afastamento da titular do cargo, que entrará em licença maternidade após entrará em férias. Também um projeto que não haveria necessidade de ser baixado, se ninguém se opõe, eu gostaria que fosse colocado em votação. O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 17, 2020, de 13 de março de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um farmacêutico. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um farmacêutico para desempenho de atribuições junto ao posto de saúde central, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município.
Primeiro, a contratação de que trata a presente lei será pelo período de 8 meses. Inciso 2º, as atribuições, o salário e a carga horária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º, o contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado: repouso semanal remunerado e gratificação natalina proporcional, nos termos da Lei Municipal 5.760 de 2005. Férias proporcionais ao término do contrato. Adicional de insalubridade, se for o caso. Inscrição no regime geral de previdência social. Vale-refeição. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minosso. Projeto de lei número 17 em discussão. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 18 de 2020 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um servente para a Escola Reinaldo Cherubini, devido ao afastamento da titular do cargo que se encontra em licença maternidade após entrará em férias. Também um projeto que não tem necessidade de ser baixado para as comissões. Se todos os edis concordarem, colocarei em votação. Secretário fará a leitura. Projeto de lei 18 de 2020, de 13 de março de 2020. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um servente. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de um servente, para desempenho de atribuições junto à Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo único, nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei nº 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Inciso 1º. A contratação de que trata a presente lei será até 29 de maio de 2020. Inciso 2º. As atribuições, o salário e a carga horária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado: repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional, férias proporcionais com adicional de 1/3 ao término do contrato, inscrição no regime geral da Previdência Social, adicional de insalubridade, se devido, serviços extraordinários, vale alimentação, vale transporte. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Projeto de lei número 18 em discussão. Com a palavra, o vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, plateia. Sempre bom tê-los aqui. Eu andei recebendo algumas reclamações. Pois recentemente houve a realização de concurso público em Nova Prata, né? Então temos ali diversas pessoas aprovadas no concurso, né? E mais o cadastro reserva para serem chamados nos próximos 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, que essa é a lei dos concursos, né? E aí, quando o poder público precisa fazer uma contratação emergencial, ele não contrata as pessoas que foram aprovadas no concurso e que estão aguardando uma vaga para serem nomeados efetivamente no Poder Executivo. Sabe o que o Executivo tem feito? Tem feito uma nova seleção. Ele não aproveita a seleção do concurso público. Ele faz uma nova seleção. Para quê?
Para que uma nova seleção? Não seria muito mais razoável trazer emergencialmente uma pessoa já aprovada para ela ir se familiarizando com a provável vaga que ela venha assumir nos próximos 4 anos? Não é isso que o poder público tem feito. Ele faz uma nova seleção e contrata, adivinhem quem? Seus cabos eleitorais para as próximas eleições, que serão esse ano. Então, além de todos os CCs, além de todos os FGs, além de todas os cargos de direção, chefia, assessoramento, o poder público ainda dispõe desta ferramenta de perpetuação no poder. Ele não chama a pessoa que foi aprovada no concurso público para assumir emergencialmente. Ele faz um novo critério, processo de seleção, para chamar só os bruxos, só os dispostos a vestir a camiseta agora, esse ano, durante as eleições, para tentar se perpetuar no poder. Essa prática eu venho denunciando desde o meu primeiro dia aqui como vereador, e não adianta, né? Depois, alguns colegas, inclusive compõem a base, vêm aqui na tribuna para falar que o Congresso Nacional tem muito assessor, que o Senado tem muito assessor, que os deputados estaduais têm muitos assessores, que, nossa, é muito gasto dinheiro público. Mas aí, quando estamos aqui em casa, na nossa casa, onde nós temos a oportunidade e o poder de mudar isso, nada, nenhuma palavra, é um silêncio constrangedor. Então, queria dizer que eu sou favorável à contratação do cargo emergencialmente, o pedreiro. Estão precisando do pedreiro, beleza, vai tirar férias, beleza, legal. Agora, eu sou contrário a esse abuso do poder político que tem sido travado aqui, promovido pelo poder público municipal. Isso é caso, com certeza, de impugnação de candidatura, isso é abuso do poder político, e vem sendo feito há muito tempo aqui. Tá? Então, esse caso aqui, eu vou arquivar. E isso aqui, eu vou impugnar a candidatura do próximo candidato da base, com fundamento nisso que eu estou falando, abuso do poder político, porque é uma pouca vergonha o que estão fazendo. Tem uma lista de aprovados no concurso para serem chamados e contratados emergencialmente, mas eles não fazem isso, eles fazem um novo processo de seleção para botar seus companheiros políticos, assumindo como pedreiro. Entendeu? Então é isso que eu venho denunciando há muito tempo. Esse caso aqui, quero registrar, né? Quero registrar na 7ª sessão ordinária, no dia 16 de março, estou denunciando isso para todos aqui, e será, vou formular, eu sou pré-candidato a prefeito, vocês sabem, já estou aqui, assumindo publicamente, novamente, pré-candidato a prefeito, a minha equipe vai impugnar a candidatura da situação com base nesses fatos. Vou votar favoravelmente à contratação, mas sou absolutamente contrário a essa forma de abuso do poder político. O Estado não foi criado para se servir dos cidadãos, é justamente ao contrário, o Estado foi criado para servir aos cidadãos. Boa noite, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite a todos, caro presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia nessa noite. Me dei o direito de buscar informações a respeito dessa contratação, deste cargo, e a informação que eu tenho é que não existe concurso público aberto para este cargo. E este cargo será posto em extinção. Será posto em extinção. Na verdade, eu me refiro especificamente a este caso, de que eu tenho informação concreta. Tá? Os demais, não me cabe discutir, porque acho que a gente deve discutir um por vez. Tá?
E aqui me cabe colocar a verdade. Então, este cargo não poderá ser alguém do concurso público, porque não existe concurso público para esta finalidade. Então, desface aqui um mal-entendido. A questão também de outros concursos, normalmente, quando é questão emergencial, é por questões de saúde. E as questões de saúde são temporárias. E no momento que o titular do cargo volta, o que você faz com dois para a mesma função? A tua palavra, querido, na tua vez. Não estou distorcendo. A tua vez você fala. Eu permito que você peça a parte. Então. Mas, assim, eu acredito que algumas vezes poderá haver essas situações. Mas as que eu tive conhecimento até agora é de que as pessoas afastadas por problema de saúde, elas provavelmente ou possivelmente retornarão ao seu lugar. Por isso se coloca uma pessoa provisória e não por apadrinhamento. Talvez alguns sejam amigos do rei, eu não estou dizendo que não, tá? Mas existe esta necessidade. Então, acho que tem que ter bom senso na hora de colocar as coisas também. Tá? Eu acredito que existem situações e situações. Nesse momento, a situação é esta. Então, não vamos generalizar. Então, muito obrigado, presidente. O que tinha era isso. Projeto número 18 em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 40 de 2020 do vereador Sebastião Costa Mamede dispôs sobre iluminação pública na Vila Sabiá, ao bairro Retiro. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 40 de 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. Sebastião Costa Mamede, PSB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas a proposição a seguir e, se for aprovada, seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que seja providenciada a iluminação pública em toda a área urbana do município, da Vila Sabiá ao Retiro, RS 324 a BR 470, em toda a extensão do município, até as divisas com Nova Bassano e Vila Flores, assim como já é em outros municípios da região. Além de iluminar, vai deixar a rodovia mais segura. Vereador Sebastião. Indicação em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 41 do vereador Altir José Ferro. Dispõe sobre medidas para reduzir velocidade dos condutores de veículos no trecho do povoado Cola até o bairro Rio Branco. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 41, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. O vereador Altir Ferro, bancado do MDB, solicita que o Poder Executivo, através da Secretaria Responsável e do Conselho Municipal de Trânsito, providenciem em
em médias urgentes que possam reduzir a velocidade dos condutores de veículos que transitam pela Buarque de Macedo, mais especificamente do povoado Cola até o bairro Rio Branco. Justificativa. Depois que o referido trecho foi asfaltado, a maioria dos condutores de veículos não estão respeitando o limite de velocidade, tornando o mesmo muito perigoso e com grande risco de ocorrência de acidentes. Conto com o apoio de todos. Vereador Altir Ferro. Indicação número 41 em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Saudação, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos anda com a presença. Boa noite a todos. Bom, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, né? Depois de realizada essa reforma do assaltamento aí até o bairro Rio Branco, o pessoal, quem anda por aí, já vê que a velocidade imprimida por todo mundo, 80% dos que estão por aí, é muito grande. Isso aí causa muito risco de acidente. Eu acho que tem que ser tomada alguma providência urgente, porque senão vai dar coisa feia. Conto com o apoio de todos, obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 42 do vereador Sebastião Costa Mamede requer providências na conclusão dos poços artesianos nas comunidades. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 42, 2020. Senhor presidente, vereadoras e vereadores. O vereador Sebastião Costa Mamede, PSB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação. Seja providenciada a conclusão de instalações e funcionamento de todos os poços artesianos às comunidades da Fazenda da Pratinha, Capela Santa Catarina, Santo Estanislau, em especial a comunidade de São Caetano. Devo salientar que há mais de 4 anos os poços foram perfurados e até essa data não estão funcionando. Há décadas o povo dessas comunidades vem sofrendo com a falta d'água, principalmente nos períodos de seca e estiagem. Essa mesma indicação já foi feita por mim em outros anos. Nova Prata, 12 de março de 2020. Vereador Sebastião Costa Mamede. Indicação número 42 em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 43 de 2020 do vereador Magnus Espanhol propõe sobre sinalização no entroncamento da rua Henrique Lenze com a Avenida Luiz Marafão. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 43, 2020. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido o plenário, que seja colocada a sinalização no entroncamento na rua Henrique Lenze com a Avenida Luiz Marafão, indicando o sentido da avenida. Justificativa. Já foram presenciados diversos motoristas de outras cidades que seguem pela rua Henrique Lenze e, ao chegar no cruzamento com a Avenida Luiz Marafão, se deparam com o canteiro central da avenida e acabam virando à esquerda, entrando na contramão. Certo em contar com a colaboração dos colegas e a efetivação do pedido por parte do Executivo, agradeço a atenção. Nova Prata, 12 de março de 2020. Magnus Espanhol. Pedido número 43 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós temos votação de dois pedidos de diárias retroativas. Secretário fará a leitura.
Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diárias. Vereadora Roseli Wanda Pires Albuquerque. Data da viagem 10 a 12 de março de 2020. Destino Porto Alegre. Motivo da viagem: participar da 63º Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal, promovido pela Capacitar e Conhecimento. Números de diárias requeridas: 2 diárias e meia. Solicitação de diária retroativa em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, ponha-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Solicitação de diária retroativa. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar o seguinte pedido de diária. Vereador Gilmar Perusso. Data da viagem 10 de março de 2020. Destino Porto Alegre. Motivo da viagem: ir na Corsã e na Assembleia Legislativa. Número de diárias requeridas: meia diária. Solicitação de diária retroativa em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os demais coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos uma resolução da mesa diretora, número 2, secretário fará a leitura, de suma importância. Resolução da mesa número 2, 2020, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Nova Prata e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais, conforme ele confere o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, o artigo 15 do Regulamento Interno dessa Câmara de Vereadores. Considerando que a doença chamada de coronavírus, Covid-19, é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, sendo grave e, em alguns casos, letal. Considerando que o Ministério da Saúde adotou medidas orientando cancelar ou adiar eventos pontuais em locais fechados. Considerando as decisões marcantes em todo o Brasil, sejam nas empresas privadas, esporte e serviços públicos. Resolve. Artigo 1º. Fica suspenso por 15 dias a presença de público nas sessões ordinárias da Câmara Municipal de Nova Prata, podendo esse prazo ser prorrogado. Parágrafo único. As reuniões da Câmara no período acima conterão apenas as partes referentes ao expediente e ordem do dia. Artigo 2º. Fica cancelado nos próximos 30 dias a realização de sessões solenes e audiências públicas. Artigo 3º. Os vereadores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar das sessões mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. Artigo 4º. Os servidores que sentirem sintomas da doença ou mesmo gripais poderão se ausentar dos serviços mediante apenas comunicação verbal, sendo consideradas tais ausências como justificáveis. Artigo 5º. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Nova Prata, aos 17 dias do mês de março do ano 2020. Presidente da Câmara, Mário Antônio Cortellini. Publicado amanhã, então vai ser exposto no mural e terá a ampla publicação no mural e também na Prefeitura Municipal. Também nas redes sociais, ok? E isso vou divulgar na rádio amanhã, no programa da Câmara também. Tem algumas correspondências que estarão no grupo dos vereadores. E, pessoal, se inscrevam para fazer uso da tribuna. Para fazer uso da tribuna, vereador Vinícius Reinelli. Muito boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores, plateia. Eu, antes de tudo, quero parabenizar o presidente da casa, a mesa diretora, pela resolução. Eu acho que é importante, né? Acho que é importante a prevenção. Tem muitas pessoas que não estão levando a sério esse problema do coronavírus, que pensam que é apenas uma jogada econômica, uma jogada política, o que
o que para mim já não importa mais, o que está valendo hoje é que o vírus está aí. O vírus está se disseminando pelo mundo inteiro. E daí eu tomei a liberdade de dar uma pesquisadinha nos dados do IBGE, eles não são muito atuais, mas 6,1% da população de Nova Prata, fixada nesse dado do IBGE em 22 mil pessoas, 6,1% são homens com mais de 79 anos. E 8,8% dessas 22 mil pessoas são mulheres com mais de 79 anos. O vírus da Covid, do coronavírus, ele tem uma taxa de letalidade de aproximadamente 15% em pessoas com mais de 80 anos. Nova Prata tem 3 mil entre homens e mulheres, pessoas entre homens e mulheres com mais de 80 anos. Então, se alguém está achando que não tem problema nenhum, que é um mero resfriado, eu acho melhor repensar suas convicções, porque nós temos, sim, uma taxa de letalidade de 15%, e nós temos 3 mil pessoas numa faixa de risco com 15% de letalidade, o que seriam 300 pessoas mortas em Nova Prata. Logicamente que nem todas essas 3 mil pessoas vão contrair a doença, a não ser que não se tome nenhuma atitude, que continue se levando a vida normal. E a gente não pode agir com naturalidade, porque eu ouvi dizer também, não tenho certeza, vou formular pedidos de informação que não deu tempo, diz que o Hospital São João Batista tem 6 respiradores. Tinha 7, tá? Então são 7, para não ser injusto. Então, veja, pessoal, se nós tivermos 20 casos, não estou falando 3 mil casos, se nós tivermos 20 casos de idosos contaminados, provavelmente eles vão precisar da respiração mecânica, nós vamos ter que começar a decidir quem é que vive e quem que morre. Porque tem 6 respiradores. Aí quem decide isso? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu vejo algumas pessoas falando de uma forma tão irresponsável sobre esse problema. Nós temos 3 mil idosos em Nova Prata, acima de 80 anos, né, onde a taxa de letalidade é muito mais alta. Mas já aumenta também a necessidade de internação de pessoas acima de 60. O que estão dizendo por aí é que 5% dos infectados precisam de internação hospitalar. Nós temos 22 mil pessoas, 25 mil pessoas em Nova Prata. Vamos dizer que, num caso bem grave, assim, 2 mil contraem um vírus. Nós vamos precisar de 100 respiradores em Nova Prata. 5%. Senão o pessoal não vai, a taxa de mortalidade vai aumentar. Então, é importante que cuidem das suas famílias, que evitem, né, a circulação, porque talvez o vírus ainda nem esteja circulando em Nova Prata ainda. Mas eu ouvi uma notícia hoje na Rádio Estúdio que tem um caso suspeito em Nova Prata, né? Então, se tem um caso suspeito em Nova Prata, já tem caso de contaminação comunitária, se é que venha a ser confirmado esse caso. Então, eu não estou querendo criar pânico na população, nada disso. Eu acho que se tiver um caso, é uma coisa isolada. Se nós mantivermos ficarmos um pouco, diminuirmos a nossa circulação, evitarmos a nossa exposição, nós vamos estar protegendo principalmente nossos idosos, as pessoas que têm as hipertensas, as diabéticas, as pessoas que tomam alguma medicação imunodepressiva, sabe? Isso pode aumentar, isso pode ser muito grave. Inclusive, eu lembro, vereador Gilmar, que o senhor fez uma emenda no orçamento para destinar R$300 mil para o hospital.
talvez a sua intenção fosse construir o pronto atendimento. Eu acho que 6 respiradores, 7 respiradores é muito pouco, né? Então, ou toda a população veste a camisa, o prefeito ainda não suspendeu as aulas, sabe? Ou o prefeito começa a se antenar, porque ele está me parecendo que a Secretaria da Saúde, ela entende mais de borracha do que de saúde, tá? A nossa secretária, ela sabe tudo de borracha, mas de saúde ela sabe pouco. Ou nós vamos começar a expor a população a riscos desnecessários. Dá para conter, como diz o livrinho aqui, o melhor remédio é a prevenção. Então, esse pequeno esforço, que não foi nada de esforço para mim, de fazer essa análise, nós moramos num lugar um dos maiores, mais longevos do Brasil. Pessoal, na Itália, está morrendo 300 pessoas por dia. E não é bobagem isso, sabe? Ninguém fecha uma cidade, ninguém em país fecha fronteira, nenhum país manda as pessoas ficarem em casa se o negócio não for sério. Não é só uma gripe. E tem outra coisa. Algumas pessoas dizem, se morre mais de dengue, outras dizem morre mais de câncer, outras dizem de acidente, outras dizem que morre de H1N1. Beleza, morre mais gente de câncer, morre, mas as pessoas não vão, a partir de hoje, porque tem o corona, deixar de morrer de câncer. Elas vão morrer de dengue, de câncer, de tudo que tinha que morrer, já morriam antes, e mais de corona. Não é uma coisa que exclui a outra. Então, eu vejo nos grupos de WhatsApp, assim, algumas pessoas cheias de razão, sabe? Com uma empáfia, como se conhecesse tudo. Que é isso, pessoal? Vamos ter cautela. Cautela, não estou querendo criar pânico, estou pedindo cautela. Cautela até na disseminação de notícias. Porque tem uns que dizem que não é nada, que é só uma gripe. Mas, poxa, eu na minha família, eu tenho 5 pessoas com mais de 80 anos. Eu não quero que 15% delas venham a falecer. Eu quero preservar a minha família. E na família da minha esposa, tem mais umas 7 pessoas que têm entre 70 e 80 anos. Eu não quero que eles morram. Inclusive, lá em casa, eu já disse, cancelou visita, a minha mãe tem 84 anos, ela toma remédio imunodepressor para o reumatismo, já mandamos suspender o remédio, ela vai ficar com dor, entende? Estamos tomando o máximo de cuidado para não levar o vírus para ela, porque muito provavelmente vai ser fatal. A tia Ema, que mora em cima da casa da minha mãe, tem efizema pulmonar, tem 85 anos, tem que evitar que ela entre em contato com isso, porque muito provavelmente vai ser fatal. Então, pessoal, se você se sente jovem, se você se sente com muita vitalidade, saiba que em Nova Prata existem 3.000 pessoas acima de 80 anos. E se você não tem preocupação consigo, respeite essas pessoas que muito fizeram por Nova Prata. Nova Prata não é o que é hoje por causa dos últimos 8 anos. Nova Prata é o que é hoje muito por causa dos últimos 80 anos. Justamente a idade dessas pessoas que estão em risco. Foram eles que trouxeram Nova Prata até aqui. Então, o mínimo que se espera de nós, figuras públicas, é respeito com essas pessoas. É preocupação com essas pessoas. Então, não quero criar nenhum pânico, né, Clarice? Muito obrigado, não quero criar pânico, mas que sejamos responsáveis. É o mínimo que se espera, e que o senhor prefeito, que a sua equipe de saúde, eu quero saber o que o executivo está fazendo para proteger os funcionários que trabalham na saúde. Ele tem equipamento de proteção para os funcionários não levarem dos postos de saúde para suas casas o vírus? Então, tem algum plano de contingência? A mim me parece que estão perdidos. Desculpa, acabou meu tempo como líder, por gentileza. A mim me parece que estão perdidos, está faltando alguma coisa. A Câmara de Vereadores já se manifestou hoje. O Sindicato dos Servidores Municipais já protocolou o pedido junto à Prefeitura. A Prefeitura não faz nada.
Eu estou preocupado. Não comigo, mas eu estou preocupado com as pessoas que fizeram Nova Prata ser o que são as pessoas que hoje já têm mais de 80 anos ou se aproximam dos 80 anos. Porque esses sim são os responsáveis pela construção do município. Nós, aqui, que temos 40 anos, talvez o senhor tire um pouco mais, né, senhor Tire? Eu falo de mim, 40 anos, eu pretendo, nos próximos 40 anos, contribuir muito mais. Pretendo contribuir muito mais. Até hoje, inclusive, acho que tenho feito pouco perto dessas pessoas que ajudaram a trazer Nova Prata a qualidade de vida, o nível, né, que vivemos hoje de civilidade. Então, essa era a minha mensagem. Eu peço que sejam responsáveis ao divulgar as notícias e que, principalmente, quando encontrar um bobalhão desses, que fica falando bobagem no Facebook, aí, no WhatsApp, dizendo que não é nada, que é só uma gripe, por favor, chamem atenção no privado, quem sabe, para não ser constrangedor, e expliquem esses dados. Façam alguma coisa, porque não podemos permitir que a população encare isso como uma simples gripe. Porque não é uma simples gripe. E mesmo que fosse uma simples gripe, é uma gripe a mais do que as já existentes. Então, muito obrigado, espero ter contribuído aqui com todo mundo. Obrigado. Fazer uso da tribuna, vereador Magnus Espanhol. Muito boa noite, presidente, vereadoras, demais vereadores, funcionários da casa, a plateia que nos prestigia. Queria, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo meu atraso. Eu estava em viagem e houve um atraso no voo. Uma viagem que era inadiável e que sexta-feira eu tive que fazer ela. E chegando lá, no final de semana, houve toda uma reviravolta em tudo o que aconteceu. Eventos cancelados. Eu saí de São Paulo hoje de manhã. A situação da cidade de São Paulo... Imagine, numa segunda-feira, não ter trânsito na cidade de São Paulo. Então, nós temos que realmente pensar, porque esse vírus é realmente extremamente perigoso, e eu venho aqui para endossar as palavras do vereador Vinícius. As pessoas não estão levando isso a sério. Hoje de manhã eu recebi um vídeo de um amigo ciclista italiano, que ele mostrou o obituário de um jornal na Itália, como ele era em fevereiro. Então, ele mostrou a página do obituário, tinha 1,5 página de óbitos naquela cidade, se não me engano, era na cidade de Brescia. E ele mostrou a desse domingo, eram 10 páginas. Isso quer dizer, o aumento de mortes aí foi de quanto? 800%. Isso não acontece do nada. Para vocês imaginarem, talvez, quando surgiu esse vírus lá na China, eles fecharam as cidades. Eles fecharam 600 milhões de pessoas ficaram trancadas dentro de casa por quase um mês. Vocês sabem quantos são 600 milhões de pessoas? É 3 vezes a população do Brasil. É fato que a nossa economia vai sentir muito, nós vamos entrar numa recessão global. Isso não tem como salvar. Não existe como. O governo vai ter, os governos no exterior já estão injetando dinheiro, porque vai ter que salvar as empresas, porque se as empresas não têm receita, elas não pagam impostos, elas não pagam salário, as pessoas não recebem, elas não têm o que fazer. E nós temos que pensar na questão da saúde, não é só uma gripe. Ah, mas o sarampo mata mais. Mas o sarampo está extinto e ele tem cura. Ele tem vacina. Essa doença não tem cura por enquanto, gente. Não tem cura. E ela vai chegar em Nova Prata, quer queiramos, quer não queiramos. O que é importante para nós é a gente conseguir achatar a curva de pessoas que vão receber esse vírus, que vão contrair. O que é achatar? É tentar levar, quanto mais para frente a gente conseguir levar os casos, quanto mais tempo demorar para as pessoas se contaminarem, melhor. Porque se tiver um pico de casos, não existe sistema de saúde no mundo, e nós não estamos falando de Nova Prata, de Rio Grande do Sul, de Brasil, nós estamos falando de mundo. Não existe sistema de saúde no mundo que consiga absorver tudo isso. O Vinícius falou, temos 6 respiradores em Nova Prata. As pessoas, o maior problema o que é? As pessoas não conseguem respirar. Esse é outro fato. Agora nós vamos entrar numa época de gripe. Quem sentiu algum sintoma de gripe, não vá para os centros de saúde. Espere em casa. Se sentir falta de não conseguir respirar com febre, aí sim é o sinal para ir. Porque senão vai ser um caos, gente. Vai ter fila de gente esperando e daqui a pouco tem um contaminado e os outros 50 não estão contaminados, mas estão na fila por causa de medo. Então nós não temos que ter pânico, mas nós temos que se precaver.
É o que o vereador Vinícius falou. Semana passada teve até um fake news que eu recebi, que tinha 2 casos na justiça, de pessoas que trabalham na justiça aqui de Nova Prata, e que estavam infectados. Quem, pelo amor de Deus, quem que tem o tempo ocioso de fazer uma merda dessas, de largar e criar pânico na população? É uma vergonha esse pessoal que se esconde atrás da internet para fazer esse tipo de coisa. O Vinícius falou também, talvez as pessoas mais jovens não sintam, e por isso elas não levem a sério. Porque elas têm a imunidade boa. 80% das pessoas não vão sentir, talvez tenham o vírus e não sintam nada. Mas nós temos que pensar que nos prevenir, ficar em casa, é uma questão de amor ao próximo, é uma responsabilidade nossa com as pessoas que nós amamos. Quando alguém perder alguma pessoa na família, aí sim eu quero ver, aí vai adiantar. Quinta-feira nós tivemos aqui nessa casa, o vereador Vinícius falou da questão da Secretaria de Saúde, nós tivemos aqui nessa casa um encontro que a Prefeitura promoveu com os profissionais de saúde de todo o município para passar o plano de contingência. O município tem um plano de contingência, o Estado tem, a região tem, o hospital tem um plano de contingência. Né? Então, todos os profissionais de saúde estavam aqui quinta-feira, receberam as instruções, questionaram algumas dúvidas. Esse plano está mudando dia a dia, por causa de todas as coisas que vêm ocorrendo. No final de semana, como nós falamos, foi algo que criou novas situações. E amanhã, se eu não me engano, vai ser passado essas diretrizes para o pessoal das empresas, para que leve as suas empresas também. Eu ouvi o Pretinho Básico agora na vinda, e o pessoal está muito preocupado lá também, porque é um público jovem, o jovem que não tá se cuidando, o jovem que não está dando bola para isso, que acha que é só mais uma gripezinha. E daqui a pouco, daqui 1 mês, 2, nós vamos ter pessoas dizendo assim, viu, não foi nada. Talvez possa não ser nada, e tomara que não seja nada, mas vai ser porque a gente se preveniu hoje. E eu prefiro me prevenir hoje, prefiro que as pessoas se previnam hoje, do que a gente pague tendo que ver pessoas que a gente ama partindo. Então, o que acontece? A gente tem que mudar os nossos hábitos temporariamente. Gente, chimarrão, todo gaúcho gosta, é cultural nosso. Gente, vamos parar com o chimarrão por 1 mês, 2. Ou cada um tem a sua cuia. Não dá, não tem como. Hã? Gente, é temporário, por um tempo. Vamos nos cumprimentar com oi. Cumprimento com oi de longe, assim. Vamos tentar evitar sair ao máximo nas ruas, coisas e tal, mas nós temos que fazer a economia continuar girando. Então, é como o vereador Vinícius falou, não é querer apavorar, mas a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Tá? Então, as pessoas têm que pensar em cuidar álcool gel, em cuidar todas essas questões. Quem tiver alguns sintomas, fique mais em casa. Eu pretendo, como viajei, mesmo sem ter sintoma nenhum, ficar mais retirado, ficar um pouco mais em casa e sem muito contato com as pessoas pelos próximos 15 dias. Eu acho que é importante e é responsável da nossa parte. E deixo aqui o apelo para que realmente o prefeito e o secretário de Educação pensem na questão de realmente nós cancelarmos as aulas pelos próximos 15 dias. Vai ser cancelado a partir da manhã? Tá. Porque é importante, nós temos a nossa fé, cada um tem a sua fé, tem pessoas que são católicos, os cultos também têm que ser repensados. Deus vai estar ouvindo vocês lá de casa, não precisa necessariamente, de repente, ir para a igreja ou ir para o seu culto. A aglomeração de pessoas também. Vamos, temporariamente, mudar um pouco nossos hábitos para que a gente possa manter eles lá no futuro com todas as pessoas que a gente ama, sem nenhuma perda. O vírus vai chegar, é importante que estejamos, não tenhamos pânico, mas que estejamos preparados. Era isso. Muito obrigado, boa semana a todos. Para fazer uso da tribuna, vereadora Clarice Quilmento Minócio. Renovo a minha saudação a todos. Algumas questões que eu ia colocar, vai ficar redundante se eu colocar novamente. O Magnus colocou muito do que eu tinha preparado para falar, mas eu quero fazer um reforço aqui. Na verdade, o plano de contingência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, ele já está em vigor, e também uma das atitudes principais que a Secretaria Municipal de Saúde pede que seja levado a sério é que qualquer pessoa que se dirija a uma unidade de saúde com sinais ou sintomas de gripe ou de possível coronavírus, né, utilize máscaras. Então, a gente tem que divulgar e pedir para a população que aceite essa condição
de estar colocando máscaras ao ingressar em local coletivo com sinais ou sintomas de gripe. Sim, a Secretaria de Saúde fornece, está disponível na portaria, o pessoal da triagem e da recepção está preparado para solicitar, pedir, ninguém é obrigado a utilizar, mas é de muito bom tom que a população aceite isso. Então, cabe a nós todos, pessoas mais, digamos, esclarecidas, que temos acesso à informação, colocar isso para a população. Além disso, existe todo um protocolo de procedimento e até chegar ao hospital. E no momento que chega ao hospital, o hospital também está preparado com um protocolo de atendimento. E todos esses protocolos de atendimento, eles estão sendo fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Estado. Estão todos em acordo com as atitudes do Estado. E a partir de amanhã, o prefeito estará assinando, já assinou hoje, enfim, amanhã será divulgado um decreto executivo, suspendendo, então, algumas atividades importantes no município. Então, a partir de amanhã estará sendo divulgado. Hoje também o governo do Estado assinou um decreto suspendendo as aulas a nível estadual, tá, de instituições estaduais, a partir de quinta-feira. Então, as medidas, eu acredito que estão sendo tomadas de acordo com a necessidade, e também tenho a certeza que ninguém está se omitindo nessa questão de prevenção. Mas cabe a nós todos divulgarmos essas questões, porque, na verdade, eu estou recebendo aqui do Marcos, do hospital, que existem 2 respiradores maiores e 2 menores. Em um momento que eu estive aqui na Câmara, tinha uma UTI pré-montada, e a Secretaria de Saúde do Estado solicitou que alguns respiradores fossem devolvidos ao Estado para serem postos em outras UTIs. Então, alguns daqueles que tinha aqui, que eram 7, provavelmente foram repassados de volta para a Secretaria de Saúde. Então, a questão é mais grave do que a gente espera, do que a gente diz. São 4 ao todo, 2 maiores e 2 menores. Então, nós temos aqui um problema bem sério. E hoje eu estive ouvindo e também me informando muito a respeito disso, e as questões virais, elas são muito diferentes entre si. A peculiaridade desta patologia, desta infecção respiratória, é o nível de contaminação e a resistência e sobrevivência do vírus. Ele resiste até 8 dias em superfícies frias. Ao passo que o vírus do HIV, por exemplo, ele sobrevive muito pouco tempo, nem questão de horas. Né? E a letalidade deste vírus, coronavírus, ela se dá por este motivo. Porque se eu vim aqui, falei nesse microfone, tá? E existem perdigotas aqui, com certeza, da minha fala, e alguém chegar e tocar nesse microfone e coçar, fizer isso aqui numa mucosa, e eu estiver contaminada, ela estará contraindo o vírus. Então, a questão da periculosidade deste vírus está relacionada ao tempo de sobrevida em superfícies frias, qualquer superfície. Não necessariamente ela precisa estar na condição de 36 graus, 34 graus, que é a temperatura de um corpo humano. Tá? Essa é uma das questões principais que a gente deve ter a observância. Então, um dos cuidados principais é ao tocar objetos, tocar locais onde possivelmente, porque não adianta nada a gente chegar no banheiro, isso a gente aprende na enfermagem, tá? Não adianta nada a gente lavar a mão, fechar a torneira e pôr a mão na maçaneta. Quando você entrou, você tinha a mão suja, pôs na maçaneta. Quando você abriu a torneira, tinha a mão suja, tocou na torneira. Lavou a mão,
põe a mão na torneira, contamina outra vez, põe a mão na fechadura, contamina outra vez. Qual a orientação, então? Então, não devo lavar a mão? Sim, deve lavar a mão. Pega um papel toalha, fecha a torneira. Eu tenho por prática, por hábito, porque eu trabalhei em hospital, lavar a torneira. Eu lavo a minha mão e já lavo a torneira. Essas que não precisa fechar, não tem esse problema. Mas as que precisa fechar, lava a torneira. Lava a mão, enxágua e joga uma água ali. Fecha. Tá? Essa é uma das orientações. Outra orientação é pegar um papel toalha ou um papel higiênico e tocar na maçaneta e descartar o papel. Tá? Então, existem pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Pequenos detalhes. Busquem sempre profissionais da saúde. Não creiam em fake news. Não acreditem em qualquer coisa que vem para vocês. Busquem profissionais da saúde. Profissionais da saúde é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, todas as pessoas relacionadas, farmacêutico, tá? Agente de saúde não é profissional da saúde. Tem orientação? Tem, mas não é considerado profissional da saúde. Recebe todas as instruções para passar? Sim, recebe, mas não é considerado profissional da saúde. Então, tenham cuidado aonde vocês buscam informação e tenham cuidado quais as informações a gente transmite. Transmitir sempre com responsabilidade e com base em fontes sólidas, em fontes verdadeiras. Então, esse era o meu recado. Eu desejo a todos uma boa semana e tomara que isso não afete economicamente tanto como a gente está prevendo aí que vai afetar. Temo mais pela economia e também pela saúde dos nossos idosos. Eu tenho 2 casos especiais na minha família. Eu tenho uma neta de 5 meses e tenho um pai com câncer e com 88 anos. Então, essas 2 situações são as 2 situações que mais me preocupam, né? Dentro da minha família. Meus amigos nem se falam. Então, desejo a todos uma boa semana e que a gente tenha esse cuidado e essa responsabilidade ao passar. Não passem informações sem verificar a fonte. Não repasse. Tenham essa responsabilidade. Passo a presidência à vereadora Clarice para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora, plateia que nos prestigia, os servidores da casa. Eu que sempre fiz um papel nesses 3 anos e pouco de vereador, convidando todo o pessoal para vir assistir às sessões aqui nesta casa. Então, estou aqui agora desconvidando para 15 dias. Então, pessoal que sempre nos prestigia, nós estaremos divulgando nas mídias sociais a nossa próxima sessão, que será dia 25, e talvez a próxima além, para que vocês fiquem inteirados de tudo o que vai ser votado nesta casa, mas gostaria que não se fizessem presentes, justamente por questão de segurança, de saúde, por questão aí de não transmitirmos o vírus e do coronavírus para ninguém mais e que a nossa cidade não seja infectada por isso. Gostaria também de explanar algumas coisas em relação ao coronavírus, né? Por favor, não façam visitas nos hospitais. Talvez no hospital tenha algum que estejam contagiados com o coronavírus ou talvez que alguém de nós possa levar o coronavírus para o hospital. Então, lá no hospital, geralmente tem pessoas debilitadas e se alguém deles pegar o coronavírus, a probabilidade de todos se infectarem é muito alta. Então, nós estamos tomando várias ações na cidade, o poder público está tomando várias ações na cidade em decorrência disso. A parte religiosa, como algum colega comentou antes, também vai ter restrição, já foi divulgado a partir de hoje. O nosso legislativo, a nossa mesa diretora, achou por bem, junto com o nosso jurídico, restringir o pessoal que vem aqui nos assistir, nos prestigiar. Também que nós teremos,
por 15 dias ou por meses, é que a gente consiga ter uma educação em relação aí à propagação menor do coronavírus, que nós possamos lavar as mãos bem limpas. É importante a gente salientar também que evitar ficar mais próximo das pessoas que 1,5 metro, que é onde propaga a nossa saliva, né, onde pode ter contato direto com a saliva. A gente evitar de colocar as mãos nos corimões públicos, onde todas as pessoas colocam as mãos. Então, isso também pode propagar. E que nós possamos aí levar na seriedade para que a nossa cidade não seja infectada com o coronavírus. Vai ter gente, como o vereador Magnus falou antes, que daqui uns 15 dias vai dizer, vocês viram que era brincadeira, eu sabia que não ia dar nada. Tomara que a gente ouça isso daqui uns dias, né, Magnus? Tomara que nós ouçamos isso daqui a alguns dias. Então, que nós façamos o nosso papel de cidadão, né? Que nós possamos aí cortar essa propagação do vírus aqui na nossa região. Eu explano aí para os nobres e diz para os nossos colegas, façam o menor número de viagens possíveis. Se tiver que viajar, faça o que o Magnus comentou. Fiquem alguns dias se cuidando para não ter contato com as outras pessoas, para talvez propagar o vírus aí para algum colega ou para as pessoas com mais idade, que geralmente, ou quase todos nós, temos pessoas de mais idade em casa. Então, que nós possamos nos cuidar e também cuidar dos outros, fazer nosso papel como cidadão também na área da saúde, e que a nossa semana seja uma semana abençoada e que o vírus se propague cada vez menos e que não chegue à nossa região. É difícil dizer isso, mas tomara que não chegue até Nova Prata, a nossa região aqui. Uma boa semana a todos e até mais. Declaro encerrada a sessão de hoje, a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Prata. Quem vai para a Rádio Prata sábado? Vereador Altir e vereador Gilmar Perusso.